Oi, pessoal. Curso anual, aula 4 do livro 3. Vamos recapitular uma coisinha. Qual é a diferença entre matéria e energia nas teias e cadeias alimentares? A diferença é a seguinte, ó. A matéria é cíclica. O que é isso? Ela está sempre fazendo ciclos. A matéria sai do produtor, vai para o consumidor primário, vai para o consumidor secundário, terciário, se for o caso, quaternário, não importa. É que ela sempre termina em quem? No decompositor. E o decompositor faz com que essa matéria retorne ao produtor. Então a matéria é sempre a mesma. Ao longo da história do nosso planeta, não se tem nenhum tempo em que houve uma entrada considerável de matéria no planeta Terra, nem um tempo em que houve uma saída considerável. Então a matéria é sempre a mesma, a energia não. A energia é constantemente renovada graças ao fenômeno da fotossíntese. Então, energia é acíclica, ela sempre está vindo nova. A matéria é cíclica. Por isso, pessoal, que o nosso assunto de hoje é sobre a matéria, é sobre os ciclos biogeoquímicos, porque é sempre a mesma matéria. Então nós vamos ver aqui hoje, o ciclo do carbono, depois nós vamos ver o ciclo do oxigênio, na sequência nós vamos ver o ciclo da água e, para encerrar os ciclos, nós vamos ver o ciclo do nitrogênio. Mas são só esses 4, Flávio? Não, tem um monte de ciclos. Esses 4 são os mais importantes e são os que mais caem. Esses ciclos, eles caem tanto, pessoal, que houve um vestibular do Enem, que normalmente são 15 questões. E nessas 15 questões, apareceu uma de ciclo do carbono e uma de ciclo do nitrogênio. Quer dizer, 2 de 15 desse assunto aqui é muita questão, tá, pessoal? Por quê? Porque isso é muito importante, tá? Então, nós vamos começar para trabalhar com esses 2 ciclos que eu estou lhes falando. Ciclo do carbono e ciclo do oxigênio, nós temos que recapitular 2 equações básicas. Quais são as equações? A da fotossíntese e a da respiração. Vocês lembram disso? Não? Então vamos repassar isso aí rapidinho. Na fotossíntese entra água, entra energia e entra mais alguma coisa. Depois eu falo. O que sai? Na fotossíntese sai oxigênio, sai água e mais alguma coisa, tá? Essa alguma coisa que eu quero discutir com vocês, O que entra aqui, pessoal? Veja bem, a água e a energia entram durante o dia. O oxigênio e a água saem durante o dia. É aquela velha questão lá, né? O oxigênio, ele vem da onde? Ele não vem do gás carbônico, Flávio? Não, pessoal. Veja bem, o gás carbônico não entrou aqui durante o dia. Entrou a água e saiu o oxigênio. Isso aí prova o quê? Que esse oxigênio veio da água. Aí, na segunda fase da fotossíntese, então somente na segunda fase, é que vai entrar o gás carbônico. Tá? Então ele não vai ser usado para liberar oxigênio? Não. Todo o gás carbônico, pessoal, ele vai ser usado para formar compostos orgânicos. Começando pela glicose, depois vai formar os lipídios, vai formar as proteínas. Então, isso aqui é uma visão geral da fotossíntese. Se eu pegar os fenômenos exatamente ao contrário, eu terei isso aqui, Entra glicose mais oxigênio, tá? Sai o quê? Sai água, sai gás carbônico e a energia da glicose vai ser utilizada para formar moléculas de ATP. Então aqui em cima eu tenho a equação geral da fotossíntese, o que entra e o que sai.
Aqui embaixo eu tenho a equação geral da respiração, o que entra e o que sai. Então, essas duas fórmulas, elas são básicas para eu entender esses ciclos biogeoquímicos. Então, vamos começar assim, ó. Quando é que o carbono, já que o assunto é ciclo do carbono, quando é que o carbono entra na planta? O carbono entra na segunda fase da fotossíntese e ele vai ser guardado nas moléculas orgânicas, nos glicídios, nos lipídios e nas proteínas. Aí o carbono, na respiração, ele entra nos compostos orgânicos, glicídios, lipídios e proteínas. Aí esses compostos são oxidados. Só para recapitular, pessoal, imagina assim, tu pegou o amido. O amido é um polissacarídeo. Aí tu hidrolisa, quebra o amido em maltose. A maltose é um disacarídeo. Aí tu hidrolisa a maltose e forma a glicose. Só que a glicose é monômero, a glicose é monossacarídeo. Ela não pode ser hidrolisada. Ela vai acontecer o que com ela? Ela vai ser oxidada. Quando ela vai ser oxidada, ela vai liberar o gás carbônico e esse carbono vai para o ambiente. Então, o carbono entra na segunda fase da fotossíntese e é transformado em compostos orgânicos. Na respiração, ele vai ser oxidado e vai gerar gás carbônico. Outra coisa, pessoal, não é só aqui que vai ocorrer liberação de gás carbônico. A liberação de gás carbônico, ou de carbono, afinal, ela não ocorre só na respiração. Ela vai ocorrer na decomposição e ela vai ocorrer nas combustões. Tá, pessoal? Então, isso aqui é um resuminho do ciclo do carbono. Só que agora, nós vamos ter que discutir o seguinte, ó. Eu quero discutir com vocês, já vou discutir isso com vocês. É aqui que tu bota, né? É melhor. Na primeira página. Tô aqui, é. Não tem que diminuir para ficar com aquelas fórmulas ali que estou usando. Aí tá bom, tá bom. Só fala continuando. Hein? Só fala, bom pessoal, continuando que eu sei. Continuando, pessoal. Então, o carbono, ele ingressa nos ciclos da matéria, ele ingressa na segunda etapa da fotossíntese na forma de gás carbônico. Aí ele é usado, esse carbono do gás carbônico, para formar compostos orgânicos, glicídios, lipídios e proteínas. Aí esses glicídios, lipídios e proteínas, na respiração, porque isso aqui é fotossíntese, na respiração, esses glicídios são oxidados. Eu falei antes, só vou recapitular bem rápido. Eu comi amido. Aí o amido eu vou quebrar na boca em maltose, por ação da amilase. A maltose eu vou quebrar no intestino por ação da maltase.
e vou formar glicose. Tudo isso aí houve reações de hidrólise. Quando eu tenho glicose, eu já não posso mais hidrolisar porque a glicose é monômero, então eu só posso oxidá-la. Quando nós oxidamos a glicose ou os monômeros de lipídios ou os monômeros de proteína, quando a gente oxida, nós produzimos o gás carbônico. Aí esse gás carbônico volta para o ambiente. Esse gás carbônico, além de voltar na respiração, ele pode voltar também nos fenômenos de decomposição ou de queima, combustão. Tá, pessoal? Então, agora vejam o seguinte, ó. Se alguém te perguntar assim, ó, ao longo de 24 horas, o que é produzido mais no nosso planeta? Isso nas últimas 24 horas. É produzido mais oxigênio ou mais gás carbônico? A resposta é alarmante. A produção maior a cada dia que passa de gás carbônico é maior do que a de oxigênio. Então a tendência é que isso aí termine. A tendência sim, é que nós temos que impedir isso aí. O que nós podemos fazer? Eu já comentei até com vocês o seguinte, ó. Eu estava na minha casa molhando, agora eu vou inventar, tá? Eu estava molhando a minha grama. Aí alguém passou por lá, claro que ninguém faria isso, mas eu estou inventando, né? Alguém passou lá e disse, não, mas tu não pode molhar a tua grama. Como não posso? Ah, porque nós estamos numa época de estiagem, nós estamos numa época de seca, tu não pode botar fora a água que tu está recebendo. Eu não respondi, porque isso aí é fictício, eu estou inventando, tá? Mas eu poderia responder o seguinte, primeiro, eu não estou botando fora a água, segundo, essa água é minha, eu estou pagando por ela. Mas não é esse o problema. O problema, pessoal, é que essa água que eu estou usando para regar a minha grama, eu estou contribuindo para o sequestro de gás carbônico. O que é o sequestro de gás carbônico? É quando a planta pega aquele gás carbônico e transforma em compostos orgânicos, certo? Só que para ela fazer essa segunda fase da fotossíntese, ela teve que fazer a primeira, que foi a fotólise da água, e aí ela liberou o oxigênio. Então veja bem, a minha planta, ela é uma grande aliada de todos nós. Por quê? Porque ela libera o oxigênio da água e ela capta, ela sequestra o gás carbônico para formar os compostos orgânicos. Isto aí, pessoal, isso aí esse sequestro do gás carbônico tende a diminuir o quê? Diminuir o calor. Nós estamos sendo vítimas de um fenômeno chamado aquecimento global, que antigamente a gente falava assim meio para assustar as pessoas, a cada dia nós aquecendo o nosso planeta, o que vai acabar acontecendo? Mas isso aí era mais uma estratégia dos ecologistas para assustarem um pouco o pessoal. E aí a gente exagerava e dizia assim, olha, se a gente continuar com esse aquecimento global, nós teremos futuramente o quê? Nós vamos derreter as nossas calotas polares. E, em consequência do derretimento das calotas polares, nós teremos um aumento do nível dos mares. Com o aumento do nível dos mares, nós teremos submersão das regiões litorâneas, que representam quanto por cento da vida no planeta? Mais ou menos 80%. Então, o intuito dos ecologistas na época era assustar. Olha, futuramente poderá ocorrer esse aquecimento global. Pessoal, hoje não é mais para assustar. Hoje o aquecimento global é um fato e o homem não está dando bola para isso. O homem que eu falo nunca são vocês, nem eu, são os outros, né? Ah, os outros. Um dia um cara falou para mim, nós estamos acabando com o nosso planeta. Essa gurizada, ele até me falou assim, essa gurizada está acabando com o nosso planeta, e ele tinha mais ou menos a minha idade, se é que existe alguém com a minha idade. Aí eu disse para ele, meu senhor, não é essa gurizada que está acabando com o planeta, esse planeta começou a ser acabado com a nossa geração. Nós começamos
esse trabalho que está destruindo o nosso planeta. Esse aquecimento global é coisa da nossa geração. Ah, mas os jovens hoje estão agravando. Estão agravando. Agora, eles não aprenderam isso de ninguém, né? Eles aprenderam de uma pessoa, de um grupo de pessoas que os antecederam aqui. Esse grupo somos nós. Nós não podemos... Ah, mas não sou eu. Como não? Tu não é da espécie humana? Então, tudo que a espécie humana faz, tu estás envolvido nesse processo, né? Ah, mas eu particular... Não, mas não existe eu particularmente, né? Existe a espécie humana, que é a espécie mais daninha do nosso planeta Terra. E nós estamos fazendo com que haja esse aquecimento global. Peraí, Flávio, deixa eu entender. Então, o gás carbônico é uma substância tóxica? Não, pessoal. Olha, quando eu comecei a gravar essa aula, tinha um teor X de gás carbônico aqui. Agora tem mais. Claro, porque eu estou captando oxigênio e liberando gás carbônico. Ah, mas então esse ambiente está ficando tóxico. Não, porque o gás carbônico não é tóxico. Mas o gás carbônico é um poluente, porque quanto maior a quantidade de gás carbônico, mais nós vamos reter as radiações ultravioletas do Sol. Então é isso que vai levar ao aquecimento global, tá? Então eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha. E agora nós vamos aproveitar aquelas fórmulas que você já deve ter anotado, né? Para ver como funciona o ciclo do oxigênio. Então, o oxigênio, ele na planta, ele vai entrar graças a quem? Graças à água. Durante o dia, a água vai sofrer um processo de fotólise, livro 1, e nesse processo de fotólise vão ser geradas moléculas de água, também metade do que entrou vai se transformar em água, vai continuar como água, e a outra metade vai gerar hidrogênios que serão aceptados pelo NAD, que era oxidado e virou reduzido, e esse hidrogênio vai ser à noite vai ser aproveitado para formar compostos orgânicos, combinar com gás carbônico, certo? Então, esse oxigênio vai entrar na planta da água. Na segunda fase, o gás carbônico vai ser captado e esse gás carbônico vai se juntar com aquele hidrogênio que tinha sido retirado da água e formar compostos orgânicos. E o que faz esse oxigênio? Às vezes eu ouço a expressão, ele oxida a glicose. De fato, ele não oxida a glicose, que quando a gente pega a glicose e quebra, primeiro em ácido pirúvico, depois o ácido pirúvico vira o acetil, e aí o acetil junta com a coenzima já lá dentro do mitocôndrio, e aí as enzimas no mitocôndrio vão retirar os hidrogênios do que sobrou da quebra da glicose, e esse oxigênio, ele vai aceptar os hidrogênios formando água, isso na fase aeróbica da respiração. E depois ele vai aceptar os carbonos e formar gás carbônico. Então, na verdade, o que o oxigênio faz? Ele é um aceptor final de carbonos e de hidrogênios. O carbono para formar gás carbônico e os hidrogênios para formar água. E aí, pessoal, voltamos à história do aquecimento global. Quem evita que esse aquecimento global não seja tão drástico é uma camada de proteção que nós temos a 20 quilômetros da superfície terrestre. Funciona como um escudo protetor das radiações ultravioleta. Essas radiações ultravioleta, pessoal, elas poderiam promover queimaduras gigantescas, levariam ao câncer. Então, o que a camada de ozônio faz? Ela forma esse escudo protetor e aí, quando a luz solar chega a nós, ela chega minimizada. Então, graças a essa camada de ozônio. Eu botei aqui, o ozônio, O3, é resultado da combinação do oxigênio nascente com gás oxigênio na presença de catalisadores.
Só lembrar para vocês, ó, quem é maior, o planeta Terra ou a biosfera? Lembram? Só recapitulando, ó, a biosfera é aquela parte do planeta Terra onde existem os ecossistemas terrestres. Até que profundidade no mar nós temos ecossistemas terrestres? Até aproximadamente 10 mil metros, 10 quilômetros. E daqui para cima, até que altitude nós temos vida? Aproximadamente lá por 9, 10 quilômetros, 9, 10 mil metros. Então nós temos essa camadinha de 20 quilômetros ao redor do nosso planeta, que é a biosfera. 10 quilômetros mais 10 quilômetros, nós chegamos na camada de ozônio. Então, 10 quilômetros acima de onde terminou a nossa biosfera, vai ter essa camada que vai nos proteger. Exatamente do quê? Da radiação ultravioleta, que poderia não, ela pode ser cancerígena. Isso era uma questãozinha da URGS, ó. Deixa eu só recapitular com vocês. Ó. Uma senhora, depois de fazer 10 sessões de radiações ultravioleta, foi informada pelo médico de estar com câncer de pele. Tá, mas a radiação ultravioleta não é boa? Para câncer de pele não tem nada melhor, tá, pessoal? Então, a radiação ultravioleta é altamente prejudicial para o nosso corpo. Ah, mas nós precisamos dela. Nós precisamos receber um pouquinho de sol. Esse pouquinho que eu já comentei com vocês é aproximadamente 10, 15, 20 minutos por dia. Se tu tiver de manga curta e de bermuda, por exemplo, tu já vai captar o suficiente de sol para impedir de ocorrerem cerca de 150 doenças. Então, não é que o sol é prejudicial, mas a radiação ultravioleta é extremamente prejudicial. Então, essa camada de ozônio está ali para nos proteger. Bom, agora nós vemos mais um ciclo, o ciclo da água. Então, vamos começar assim, pessoal. Nós temos 2 ciclos da água. Quais são os 2 ciclos da água? Nós temos o pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água. O que é o pequeno ciclo da água? Imagina o seguinte, nesse exato momento, o que está acontecendo nos mares? A água está evaporando. Nos rios, a água está evaporando. Aqui na Terra, a água está evaporando. Tudo isso aí vai para as nuvens. E aí, essa água que está nas nuvens, ela vai se precipitar na forma de chuva, o que não é uma realidade hoje na nossa região aqui, o que é, na verdade, um grande problema, né? Nós estamos sem chuvas, mas a ideia é que se nós tivéssemos interferido menos no nosso planeta, nós estaríamos com um ambiente mais propício, né? Esses problemas todos aí, nós temos um grande responsável, chama-se Homo sapiens. Bom, mas a ideia era essa, que a água caísse na forma de chuva ou caísse na forma de neve, conforme a região, né? Ou ainda também ela voltaria para a nossa terra na forma de granizo. Esse ciclo, pessoal, quando tu imaginar assim, tudo que chove, às vezes parece que é o dilúvio, né? Pois agora que vem a notícia boa. Isso aí é o pequeno ciclo da água. Como assim? Tem um maior? Sim, pessoal, tem um muito maior, que é o grande ciclo. O que é o grande ciclo? O grande ciclo é o que eu estava falando antes, ó. A água, ela está entrando nas teias e cadeias alimentares o tempo todo. Graças a quem? Graças aos produtores. Então essa água vai ser fotonizada e aí ela vai ser eliminada e vai entrar de novo. E veja bem, ela vai sair do produtor para o consumidor primário, que vai passar para o consumidor secundário, terciário e assim sucessivamente. Então, essa água que passa pelos seres vivos forma o chamado grande ciclo da água. Então, peraí, Flávio, e se eu não tomar água, eu corro o risco de desidratar? A água, ela é
extremamente benéfica para o nosso corpo. Agora, se tu não tomar água, tu não vai desidratar, porque a água está presente em tudo que tu come. Por exemplo, no momento que tu come uma fruta, provavelmente essa fruta vai apresentar 70, 80, 90% de água, certo? Qualquer coisa que tu come dentro desse alimento que tu está comendo, sempre vai ter um alto percentual de água. Por exemplo, claro que tu não vai comer, mas se resolvesse comer uma mãe d'água, uma caravela, uma psalha, uma hidra, esses quinidários, eles têm 90% do corpo é água. Não, mas me parece que ele está tão sólidozinho. Ah, parece, né? Mas 90%. Num corpo humano, nós temos aproximadamente 70% de água. Então, no momento que tu come a própria carne, né, tu está ingerindo uma boa dosagem de água. Tanto que eu já discuti com vocês na aula, e ontem até me chamou a atenção, porque eu estava assistindo um especialista em assar carne, em churrasco, coisa assim, e ele botava a pergunta lá, a gente salga antes ou depois na hora que se faz o churrasco? E aí o cara é tão confuso que ele não respondeu a pergunta, né? Ele disse, tanto faz, salgar antes ou depois. Prova o quê? Que ele é muito entendido em assar carne, mas não sabe nada de biologia, né? Porque no momento que tu salga a carne, tu cria um ambiente hipertônico, certo? E aí a água sai da carne e vai para esse ambiente hipertônico. Pessoal, na época que não se trabalhava com geladeiras aqui no planeta, e quando nós queríamos conservar alimento, o que a gente fazia? Nós salgávamos a carne. No momento que tu salga a carne, tu cria um ambiente hipertônico ao redor dessa carne. Aí a água sai da carne e nesse ambiente hipertônico, se chegar um micro-organismo ali, vou comer essa carne. Ele não vai comer a carne. Por quê? Porque ali tem um ambiente hipertônico, aí o micro-organismo desidrata e morre desidratado. Então isso é mais ou menos o ciclo da água. Agora nós vamos ver o último dos ciclos, e é o que mais tem chance de cair, tá, pessoal? É o nitrogênio, o ciclo do nitrogênio. Veja bem, o nitrogênio, ele está aqui, ó. Cerca de 80% da nossa atmosfera é nitrogênio molecular. Mas nós encontramos também o nitrogênio sob forma do íon amônio. Nós encontramos também o nitrogênio sob forma de nitritos, sob forma de nitratos. Isso tudo faz parte do ciclo do nitrogênio. Então eu vou pedir que vocês observem essa tabelinha que eu botei no quadro aqui, ó. O nitrogênio molecular, o N2, pessoal, ele sofre a ação dos decompositores, bactérias e fungos, e esse processo é chamado de amonização. Aí esse nitrogênio molecular, ele é transformado em NH4, que é o íon amônio. Aí esse íon amônio vai sofrer dois processos. Primeiro nitrosação, depois nitratação. Nitrosação mais nitratação é o mesmo que nitrificação. As nitrosomonas, nitrosococos, transformam o amônio em nitrito. As nitrobacter transformam o nitrito em nitrato. E aí o nitrato é absorvido pela planta e passa a fazer parte das proteínas e dos ácidos nucleicos. Aqui eu fiz um outro esquema que é bem interessante. Olha, esquece o resóbio, tá? As bactérias decompositoras transformam o N2 em íon amônio. O amônio sofre transformação das nitrosomonas e se transforma em nitrito, nitrosação. O nitrito sofre ação da nitrobacter e se transforma em nitrato, nitratação. Aí, o nitrato é incorporado às proteínas do indivíduo. Tá, mas e aí não vai mais ter nitrogênio no ambiente? Vai, quando as bactérias desnitrificantes, que vão transformar os compostos orgânicos em
nitrogênio molecular e esse nitrogênio molecular vai ser devolvido para o ambiente. Por que eu pedi que vocês deixassem de lado as bactérias do gênero Rhizóbio? Porque essas bactérias, elas fazem todo o trabalho de decomposição, de nitrosação, de nitratação. Quem são essas bactérias? Essas bactérias são aqueles seres que estão nas raízes das leguminosas. Leguminosa, lembra o que é? Legume é sinônimo de vagem. Toda planta que tem vagem é uma leguminosa. Toda leguminosa tem nódulos nas suas raízes e esses nódulos têm bactérias nitrificadoras, bactérias que vão transformar esse nitrogênio daqui em nitratos e aí eles serão incorporados à matéria viva. Então, quando a pessoa diz assim, se eu plantar trigo, que é uma gramínea, ele enriquece ou empobrece o solo de nitrogênio? O trigo, qualquer gramínea empobrece o solo. Então, quando as pessoas já têm uma ideia, mesmo que seja na prática, eu tenho uma plantação de trigo, que é gramínea, está empobrecendo o meu solo. Só que entre uma safra e outra de trigo, eu posso plantar uma leguminosa. Então, o trigo empobrece o solo de nitratos. O soja, por exemplo, ele enriquece o solo de nitratos. Então, eu planto trigo, empobreceu o meu solo de nitrato. Planto soja, enriqueceu o solo. Ou eu posso fazer arroz e feijão. O arroz é uma gramínea, ele empobrece o solo de nitratos. O feijão é uma leguminosa, ele enriquece o solo de nitratos. Tá, pessoal? Isso aqui, é uma das coisas que tem muitas chances. Eu até, se fosse prestar o vestibular, eu pegaria uma folhinha de A4, faria esse esquema e botaria lá no meu quarto de estudos. Faria esse esquema aqui numa folhinha de A4 e deixaria ali. E à medida que eu vou estudando uma coisinha ou outra, dou uma olhadinha, quando eu perceber eu já estou com isso aí decorado, porque as chances são bem grandinhas, tá? Pessoal, agora nós vamos para mais um assunto. Vocês devem lembrar, quando eu expliquei que lá na Inglaterra, em Manchester, era muito comum uma mariposinha que era clara, chamada betulária. Quando ocorreu a Revolução Industrial, os troncos escureceram pela fuligem. E aí aconteceu o quê? As mariposas claras passaram a rarear e passou a ser comum mariposas betulárias escuras. Por quê, pessoal? Porque as claras, quando os líquens estavam mantendo toda aquela floresta clara, as mariposas claras estavam protegidas dos predadores. Agora que as árvores estão escuras, as mariposas escuras é que estão protegidas. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso aí de mimetismo ou aposematismo. Então, são dois nomes para a mesma coisa. Antigamente, pessoal, a gente dizia que mimetismo e camuflagem era a mesma coisa. Isso aqui mudou, pessoal. Hoje não é mais a mesma coisa. Então, deixa eu esclarecer bem para vocês. Quando um ser vivo se protege imitando o ambiente, ele está fazendo uma camuflagem. Quando o ser vivo se protege imitando um outro ser vivo, ele está fazendo mimetismo. Um animal bem famoso, mimético, é o camaleão. Então tu imagina que numa árvore tu tem um camaleão, ele está em tons de verde. Então, isso é mimetismo ou camuflagem? Mas ele está imitando a folha. A folha faz parte de um ser vivo, então ele está mimetizando. Aí esse camaleão desceu para o tronco e os tons do corpo dele passaram a ser marrons. Continua mimetizar, mas o tronco não é vivo. Claro que o tronco é vivo, senão as folhas não estariam vivas, né?
Claro que no caule, no tronco, tu vai ter a parte de fora que ela está morta, né? Que nem a nossa pele que está morta, mas não é por isso que nós somos seres mortos, né? Nós temos partes mortas, a nossa queratina mata as células bem de fora da nossa pele, assim como um caule, um tronco, ele tem a parte externa morta. Agora, a maioria da planta ainda está viva. Então, vamos botar o nosso camaleão nas folhas, mimetismo. Foi para o tronco, mimetismo. Só que aí ele desceu e tem uma rocha, e ele está na rocha, e aí ele imitou a cor da rocha. Bom, aí não é mais mimetismo, aí é camuflagem. Ficou bem claro? Bom, aqui nós temos o camaleão, que eu acabei de falar, que ele está meio com tons de verde. Outro animal mimético bem famoso é esse aqui, pessoal, ó. Ele é conhecido como bicho-pau. Tá, mas isso aí não é um bicho, isso aqui está me parecendo um pedacinho do galho. A ideia dele é essa, parecer um galho para ataque ou para defesa. Veja bem, ó, o mimetismo e a camuflagem pode ser para ataque, pode ser para defesa. Tá, mas espera aí, Flávio, o ser imita a cor ou o ambiente? Ele imita a cor ou o ambiente. Quando ele imitar a cor, a gente diz que é mimetismo ou camuflagem por homocromia. Quando ele imitar a forma para ataque ou para defesa, é mimetismo ou camuflagem por homotipia. Aqui no bicho-pau tem as duas, né? Porque ele tem a cor de um gravetinho e tem a forma de um gravetinho. O camaleão, ele imita o quê? A cor ou a forma? Só a cor, porque a forma é aquela ali. Ó, mesma coisa, ó. Agora eu tenho aqui duas corais. À esquerda eu tenho uma falsa coral. À direita eu tenho uma coral verdadeira. Isso aí é mimetismo para ataque ou para defesa? Para os dois. Porque quando um predador tentar comer essa cobra coral, talvez essa falsa, ele não vai atacá-la, porque ela pode ser verdadeira. Quando... homocromia ou homotipia? A coral é homocromia. Mas ela não imita a forma. Não, ela já é uma cobra, né, pessoal? Ela está imitando apenas a cor da coral verdadeira. Aqui tu tem, então, o camaleão, que também é homocromia, e o bicho-pau, que é homocromia e homotipia. Tem uma outra coisa que poderia aparecer na prova de vocês, que é isso aqui, ó. É muito rara essa possibilidade, mas eu vou explicar, mesmo que superficialmente. O mimetismo, pessoal, ele pode ser batesiano, ali está o Bates, e ele pode ser milleriano. Aqui está o Miller, pessoal. Uma coisa bem interessante para a gente saber, pelo menos, né, é que o Bates e o Miller, os dois fizeram seus estudos aqui no Brasil. Então, do Brasil para o mundo, ó, o mimetismo batesiano, mimetismo milleriano, os dois foram trabalhados aqui na nossa floresta amazônica. Deixa eu ampliar um pouquinho. Ó. Esse é o Bates e esse é o Miller. E a diferença entre o mimetismo batesiano e o milleriano, aqui dá para ver bem, ó. A coral falsa, quando ela está imitando uma verdadeira, é um indivíduo, uma espécie, imitando outra espécie. Então, é um imitando um, é batesiano. Aqui nessa figura de baixo, eu vou ver várias mariposas, várias borboletas. Algumas dessas borboletas são palatáveis, isto é, ela tem gosto, claro que gosto bom, não estou me referindo à espécie humana, mas alguns predadores gostam de algumas dessas borboletas. E as outras são não palatáveis, elas têm um gosto ruim. Então aquelas palatáveis fazem o quê? Elas tentam aproximar o seu aspecto das não palatáveis. Aí quando o bicho, o predador olha aquilo e diz, eu não vou comer isso aí, não deve ter um gosto bom. E aí ela está fazendo o mimetismo milleriano.
Bom, mais um assuntinho aqui, pessoal. Ó. Fatores ambientais. Aqui eu vou usar muito os prefixos euri e esteno. Euri quer dizer o quê? Amplo espectro. Esteno, pequeno espectro. O que quer dizer isso aí? Vamos imaginar o seguinte, eu peguei um lambaria de água doce, botei na água salgada, ele vai perder água, a tendência é que ele perca ou ganhe água. Se ele for colocada na água doce, em relação ao ambiente que ele estava, esse meio para onde ele foi é hipotônico. Então a tendência é que ele receba água e enche. No peixe não ficaria muito bom isso aí, mas isso eu expliquei. Eu vou explicar na parte da excreção. Agora eu vou largar o lambari e vou pensar no salmão. O salmão é de água doce, de água salgada, desculpa. Na época da desova, ele vai para a água doce. Tá, mas Flávio? E aí ele não vai inchar? Não, porque ele tem a capacidade de se adaptar à modificação de salinidade. Então, quando o indivíduo tem essa capacidade, a gente diz que ele é eurihialino. Então, tu tem aqui ó, a truta, robalo, dourado, salmão e até a enguia. Só que a enguia ela faz exatamente o contrário do salmão. O salmão faz a migração anádroma. Ele vai do mar para o rio. A enguia, ela faz a migração catádroma. Ela vai do rio para o mar. Isso tudo na época da desova. E aí ela não tem esse problema de pegar um ambiente hipertônico e hipotônico. Por quê? Pelo fato dela ser eurihialina, enquanto a maioria dos seres são estenohialinos. Eles não suportam variações na salinidade. Bom, isso aqui, pessoal, dá chance para um monte de questionamento, tá? Eu quero só insistir nisso aí, porque dá para o cara fazer um discurso disso aqui. Se vocês pegarem a ave e os mamíferos, nós mamíferos e as aves somos seres de sangue quente. A gente diz que nós somos homeotérmicos. Se tu pegar todos os outros seres, tirou ave, tirou mamífero, todo mundo é pecilotérmico. Animal de sangue frio, certo? A nossa temperatura, mamíferos e aves, ela se mantém constante. Então nós temos o aparelho termorregulador. Enquanto que, os peixes, os anfíbios, os répteis, os poríferos, quinidários, plateomínio, nematelmínio, anelídeo, molusco, artrópode, todos esses seres são pecilotérmico, são animais de sangue frio. A temperatura deles sempre vai acompanhar a temperatura ambiental. Qual é o mais evoluído, pessoal? Se tu tem num lado ave e mamífero, no outro lado todos os outros, é claro que esse aqui, aves e mamíferos, são os mais evoluídos. Então nós somos homeotérmicos. Para vocês entenderem, eu vou pegar um réptil, um crocodilo. Vou pegar um esquilo. Qual o indivíduo mais forte? É evidente que o crocodilo é muito mais forte do que um esquilo. Só que eu levei para uma região muito fria. Qual é que tem mais chance de sobreviver? Mas o crocodilo é grandão. Não adianta, não resolve nada, né? O esquilo, pessoal, ele é um mamífero. Logo, ele tem um aparelho termorregulador. Então, o metabolismo do esquilo, esteja frio, esteja quente, ele gera energia para manter o seu corpo a uma temperatura constante. Então, ele é sempre melhor adaptado do que os pecilotérmicos, tá? Agora veja o seguinte, pessoal, tem dois termos que podem nos atrapalhar, que são esses aqui, ectotérmico e endotérmico. O que é isso, pessoal? Endotérmico são os mesmos animais homeotérmicos. São aqueles animais que têm
aparelho termorregulador, mamíferos e aves. Por que a gente diz que eles são endotérmicos? Porque eles comem muito mais que os ectotérmicos, porque a maioria do material que eles usam como alimento é para manter a temperatura interna constante. Quer dizer, eles são endotérmicos para poder ser homeotérmicos. Então é só ave e mamífero. Os outros são ectotérmicos. O que é ectotérmico? É aquele animal que só come para usar esse material para estruturar o seu corpo. Ah, mas quando está frio? Quando está frio no ambiente, ele também fica frio. Então, ele não tem, fora mamífero e ave, todos os outros são ectotérmicos. Então, eles não estão bem adaptados, porque qualquer variação ambiental pode custar a vida deles. Tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Não são os mesmos animais, mas não são os mesmos conceitos. Então, o homeotérmico, ele tem a temperatura interna constante. Para ter a temperatura interna constante, ele tem que comer muito, porque a maioria do que ele come é para manter a sua temperatura interna constante. Tá? Os psilotérmicos ou heterotérmicos, eles são ectotérmicos, isto é, eles não comem muito, porque o que eles comem é só para incorporar ao seu material. E agora vem o seguinte, ó, quem tem mais chance de sobrevivência? O homeotérmico, o heterotérmico. O homeotérmico, que é ave e mamífero. Quem é que tem mais chance de sobrevivência? O ectotérmico ou o endotérmico? O endotérmico, porque são as aves e os mamíferos. Então, esses bichos, pessoal, eles são euritérmicos, porque eles vivem em ambientes variados de temperatura, enquanto que, tirando ave e mamífero, todos os outros são estenotérmicos. Eles não suportam grandes variações de temperatura. Aí vem uma coisa muito discutida e muito discutível, pessoal, que é o caso de alguns seres que hibernam. O que é um hibernante, pessoal? Um hibernante é um animal que numa determinada época do ano, quando fica muito frio, o que ele faz? Ele diminui os seus batimentos cardíacos e tem uma diminuição no seu metabolismo. Normalmente os ruminantes os hibernantes, eles são animais de pequeno porte. Então eu estou colocando aqui, ó, a marmota, o esquilo, o morcego. Ah, mas o urso? O urso não é hibernante, pessoal. O urso simplesmente, ele dá uma baixada na sua temperatura, diminui 1,5 grau, mais ou menos, 1 grau e meio, e diminui drasticamente os seus batimentos cardíacos, mas não tanto quanto um hibernante. Dê uma olhadinha aqui, ó. O esquilo, ele normalmente bate o seu coraçãozinho 200 a 300 vezes por minuto. Quando ele vai hibernar, ele desses 200 a 300, ele baixa para 8 a 10 batimentos. Então é um sono profundíssimo, né? Não é o caso do urso, que o urso ele acorda no meio do inverno, vai na geladeira, come alguma coisa, depois volta para dormir. Então isso aí não é hibernação, tá, pessoal? Embora algumas universidades, a UX colocou há uns anos atrás, até uma menina na aula disse, vem cá, Flávio, hibernante, o urso não é hibernante? Eu digo, não é. Mas no vestibular da UX ele estava como hibernante. Eu digo, não pode, porque eu peguei a prova da UX e analisei, não tinha essa questão. Tinha nos conhecimentos gerais. Bom, prova então que os conhecimentos gerais das pessoas que elaboram a prova da UX não são grandes conhecedores gerais, né? Porque botar o urso como hibernante também não dá para aceitar. E aqui, ó, pressão, quem suporta muita pressão são euribáricos. Aqueles indivíduos que estão na zona disfótica e aí na hora de comer tem pouca comida, eles vêm até a zona eufótica, que a comida é abundante, né? Porque tem muita luz. Então, esse ser é um euribárico. Aqueles que não conseguem sobreviver quando houver uma variação de pressão são os estenobáricos. Aí, para terminar essa parte aí, nós temos a água.
Xerófitas são as plantas que vivem em ambientes áridos, em ambientes secos. Os cactos, por exemplo. Ó. Aí vem as plantas hidrófitas e higrófitas. São coisas diferentes, tá, pessoal? Hidro, com D, são aqueles seres que vivem dentro da água. Higrófitas são aqueles seres que vivem em ambientes úmidos. Por exemplo, as briófitas e pteridófitas vivem na umidade porque elas dependem da umidade para a sua reprodução. E nós temos as tropófitas, são aquelas plantas que vivem bem em ambientes frios, ambientes que as árvores, né, elas suportam então qualquer tipo de ambiente. O nosso conteúdo termina agora e eu vou atender uma solicitação de algumas pessoas que me pediram para comentar sobre... Tá, quem não quiser acompanhar isso aí não tem problema, tá, pessoal? Porque a aula de hoje já foi dada. Mas as pessoas ficaram em dúvida desse esquema aqui, ó. Me pediram para dar uma ajuda nessa teia alimentar que eu botei no livro de vocês para colocar em cada indivíduo qual era o nível trófico desses seres, ó. Era essa tabelinha aqui, ó. Não chega nunca. Essa aqui, ó. Então eu coloquei, ó, coloque ao lado de cada ser vivo o nível trófico que ele ocupa nessa teia alimentar. Então, vamos começar assim. Vegetal, o que é o vegetal? Então, quando eles botarem o vegetal, tu sempre tem duas opções. Tu pode dizer que o vegetal é produtor, ou tu pode dizer que ele é do primeiro nível trófico, certo? Isso aí pode gerar confusão para algumas pessoas a partir de agora. Ó. Vamos pegar a paca. Ela está se alimentando do vegetal. Então ela é o quê? Ela é um consumidor primário. Só que ela é consumidor primário e por isso então ela está em que nível trófico? Se esse é o primeiro nível trófico, a paca está no segundo nível trófico. Mesma coisa para o rato. Ó. Ele está comendo vegetal. Então ele é um consumidor primário, está no segundo nível trófico. Mesma coisa para o gafanhoto. Ele está comendo vegetal. Então, ele é um consumidor primário, está no segundo nível trófico. Agora, nós vamos por aqui, ó. A aranha está comendo o gafanhoto. Então, ela é primeiro, segundo, terceiro nível trófico. Só que aí ela é um consumidor secundário. O sapo, ele está comendo o gafanhoto. Então, ele é o terceiro nível trófico, consumidor secundário. Entenderam? Agora, no pássaro as coisas já complicam, ó. Ele pode estar comendo o gafanhoto, aí ele é um consumidor secundário. Ele pode estar comendo a aranha, aí ele é um consumidor secundário. Então olha aqui, ó. Primeiro, segundo nível, terceiro nível. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Agora quando pega o pássaro, quem o pássaro está comendo? Se ele está comendo o gafanhoto, ele tem uma posição. Se ele está comendo a aranha, ele tem outra posição. Mesma coisa aqui, ó. A raposa, se ela comer a paca, ela está no nível trófico, bota o da paca e passa um nível. Vai comer o rato, vai estar igual. Agora, se ela comer o pássaro, ela vai ter um outro nível trófico. Mas aí tu tem que descobrir se o pássaro comeu o sapo ou a aranha. A cobra é a mesma coisa. Se ela comer um sapo é o nível trófico, se ela comer o pássaro é outro. E se ela comer o rato, vai estar repetindo esse daqui. Tá, pessoal? Agora, o que eu vou sugerir para vocês é fazer exatamente isso aqui, ó. Preencher cada uma das coisinhas ali, sempre analisando, porque normalmente eles fazem assim, ó, quais são os dois indivíduos que ocupam o mesmo nível trófico? Aí tu vai botar, não é que tu vai fazer isso, eu vou sugerir que vocês sempre façam isso aqui, pessoal, para não ter nenhum risco de vocês se enganarem, porque isso aqui vai cair na prova, tá? É garantido, ó. Então, quando eu pego um teste dessa aqui, eu boto aqui, ó, primeiro nível trófico, produtor, segundo nível trófico, consumidor,
primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, quarto nível trófico, consumidor terciário e assim sucessivamente. Cuidem de uma coisa, pessoal. Isso aqui é um teste da URGS, que eu até vou mostrar aqui para vocês, porque esse teste é muito perigoso. Eu até vou desligar isso aqui para tratar desse teste, que eu já vi gente boa se confundindo. Então, olha aqui, ó. Imagina que tu tem um vegetal aqui. Eles botam aqui um inseto. Aí esse inseto vai ser comido por um sapo. Esse sapo vai ser comido por uma cobra. Só que esse vegetal, ele pode também ser comido por uma vaca. Essa vaca está alimentando o seu bezerro. Essa vaca está com carrapatos. Meu forte não é a letra, né? Vou fazer de novo aqui, ó. Então, a vaca está alimentando carrapatos. E esse bezerro está com vermes. Só que esse vegetal também alimenta uma galinha. Essa galinha bota um ovo. Esse ovo alimenta uma raposa. Então os caras botaram, isso é uma teia alimentar. E aí eles querem saber o nível trófico de cada um. Então vamos começar. Ó. A vaca, primeiro nível trófico. Desculpa, vegetal, primeiro nível trófico. Produtor. A vaca, consumidor primário, segundo nível trófico. Carrapato, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Bezerro. O bezerro está comendo a vaca. Não, ele não está comendo a vaca. Ele está se alimentando do leite. Então, o leite não é nenhum nível trófico. Entenderam? O verme está se alimentando. Bom, então ele é o próximo nível. O que eles podem tentar te confundir é assim, ó. Tu pega o vegetal, a galinha está comendo vegetal, então ela é consumidor primário. E o ovo? Ele está logo depois da galinha, consumidor secundário. O ovo não come a galinha, pessoal. Então, o ovo não tem nenhum nível trófico. A raposa, quando está comendo a galinha, aí ela é o consumidor secundário. Cuidem disso, é coisa bem de URGS, ó. Tentar atrapalhar a pessoa com isso aqui, ó. Eles poderiam botar aqui também, ó. A vaca está produzindo leite. O leite está alimentando o bezerro. Qual é o nível trófico do leite? Pessoal, o leite não é um ser vivo. Como ele não é um ser vivo, ele não pode pertencer a nenhum nível trófico. Tá? Depois, com calma, pega essa tabelinha aqui e bota cada ser vivo ali, o nível trófico do lado. Se tu não tiver muita certeza, manda um WhatsApp para mim que eu auxilio vocês para a gente corrigir isso aí, tá? Falamos na semana que vem. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.